Oi, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre máximo divisor comum, que também é conhecido por MDC, ou seja, as primeiras letras das palavras máximo divisor comum. O que é máximo divisor comum? Na realidade, é só o maior divisor comum de dois ou mais números, tá? Por exemplo, vamos determinar o MDC dos números 12 e 18. Como que a gente faz? Nós vamos determinar primeiro os divisores do 12, depois os divisores do 18, depois nós vamos determinar quais são os divisores comuns e, por fim, pegar o maior deles. Então, vamos lá. Quais são os divisores do 12? A gente sai perguntando, né? 12 dá para dividir por 1? Dá. Então, tem que botar 1 aqui. Eita, não tem 1 aqui. Tem que ter. Vou colocar. Tá errado isso aqui, tá? Então, tem que ter 1 aqui. Aí pergunta, 12 dá para dividir por 2? Dá. Então, põe o 2. 12 dá para dividir por 3? Dá. Então, põe o 3. 12 dá para dividir por 4? Dá. Então, tinha que botar o 4 aqui, caramba. Não tem. Vou colocar. Tá errado. Depois pergunta, dá para dividir por 5? Não. Então, não põe. Dá para dividir por 6? Dá. E depois do 6, não vai dar por 7, nem 8, nem 9, nem 10, nem 11, então vai por 12. Então, os divisores do 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Divisores do 18, faz as mesmas perguntas. 18 dá para dividir por 1? Dá. Tinha que colocar 1 aqui. Dá para dividir por 2? Dá. Dá para dividir por 3? Sim. Dá para dividir por 4? Não. Por 5? Não. Por 6? Sim. Por 7, não. Por 8, não. Por 9, dá. Tinha que colocar o 9 aqui. Meu Deus do céu, quanto erro. E depois do 9, não vai dar para dividir nem por 10, nem 11, nem 12, nem 13, nem 14, nem 15, 16, nem 17, mas vai dar por 18. Aí você vai colocar aqui quais são os divisores comuns de 12 e 18. Esse sinalzinho aqui chama-se interseção. Então, a gente lê assim, divisores do 12, interseção com divisores do 18 é igual a quem? Essa interseção aqui significa quais são os números que estão tanto nos divisores do 12 quanto nos divisores do 18. Então, a gente vê em primeiro lugar o 1, então tem que ter um 1 aqui. Depois, o 2 também é comum aos dois, tá vendo? Tá no 12 e tá no 18. O 3 também. Então, coloca o 3 e o 6 também. Então, quais são os divisores comuns entre 12 e 18? 1, 2, 3 e 6. Desses divisores aqui, qual deles é o maior? O maior é o 6. Portanto, a gente diz que o maior divisor comum de 12 e 18 é igual a 6. E a gente pode escrever MDC, abre parênteses, 12 e 18, fecha parênteses, a gente lê assim, o máximo divisor comum entre 12 e 18 é igual a 6, tá? Então, vamos fazer mais um para ver se a gente entende. Complete as lacunas de modo a apresentar o MDC dos números em questão. Divisores do 10. 10 dá para dividir por 1? Dá. Dá por 2? Dá, porque é par, lembra? Dá por 3? Não. Por 4, não. Por 5 dá, porque termina em 0, né? E por 10 também. Então, divisores do 10, 1, 2, 5 e 10. Divisores do 15, a gente pergunta, 15 dá para dividir por 1? Dá. Então, põe 1 aqui. Dá por 2? Não. Por 3? Dá, né? Porque se você somar 1 mais 5, lembra disso, ó? 1 mais 5 dá 6. Toda vez que der 3, 6 ou 9, é porque dá para dividir por 3. Então, eu ponho 3 aqui. 15, dá para dividir por 5? Dá, porque termina em 5. Tá vendo como são úteis aqueles critérios de divisibilidade que eu ensinei? A gente usa eles muito, muito, muito mesmo, várias vezes, tá? Então, quais são os divisores comuns? Olha, quais são os divisores que tem no 10 e no 15 ao mesmo tempo? O 1, né, tá vendo? O 2 não, o 3 não, o 5 sim. Então, é 1 e 5. Portanto, a gente pode afirmar que o maior divisor comum de 10 e 15 é o número 5. É o maior divisor comum.